gostaria de dar boas-vindas a você que nos acompanha em mais um episódio Conquistar. Eu sou o professor Janderson Oliveira, da Escola Rofran Belchior da Silva e da Escola Cecília Ferreira da Silva, ambas as escolas ali na CDE 5, Zona Leste de Manaus. Gostaria então de convidar cada um de vocês a nos seguir em nossas redes sociais, @RofranBelchior, o Instagram da Escola Rofran Belchior. Não esqueça também de nos acompanhar aqui nas redes sociais do Conquistar, @conquistar.seducam, e não esqueça de utilizar a hashtag Conquistar22. Vamos lá então para o episódio de hoje. Episódio 3.1, Filosofia, mais especificamente o existencialismo. Vamos ver o que nós vamos acompanhar então. Existencialismo em Jean-Paul Sartre. Vamos conhecer um pouco da visão deste teórico sobre o existencialismo. Ponto 2, o sentido da vida e a liberdade. Quem nunca se questionou sobre isso, hein? E, por último, a existência e essência da vida. Então, vamos lá para o nosso desafio. Então, você já se perguntou sobre o sentido da vida? Questão essa para o nosso desafio. Vou dar aqui para vocês um tempinho para vocês pensarem e já nós retornamos para refletir um pouco sobre isso. Será que o sentido da vida é somente estudar e trabalhar? Quem nunca se perguntou sobre isso? Quem nunca fez piadas e memes sobre isso na internet, não é mesmo? Nas suas redes sociais aí. Bom, na verdade, essa brincadeira, ela tem um teor filosófico e muito profundo. E nós vamos tentar elaborar um pouco algumas reflexões sobre elas aqui hoje, não é? Então vamos lá. Quem nunca se fez esta pergunta a si mesmo? Quem nunca pensou se estava fazendo a coisa certa da vida, se estava no caminho certo, se estava tomando as atitudes corretas que realmente deveria tomar? Quando paramos para refletir sobre esses questionamentos, nós não podemos então deixar de relacionar tudo isso com a corrente filosófica do existencialismo, que é a corrente que vai nos trazer algumas reflexões sobre o sentido e as maneiras que nós temos de viver e de interpretar o mundo à nossa volta, e aquela nossa velha mania de tentar dar um sentido para tudo que fazemos, de tentar encontrar uma razão anterior, uma razão superior que guie todas as nossas ações ou qualquer coisa do tipo. Ou seja, basicamente, tentar interpretar e tentar entender se eu realmente estou vivendo a minha vida da melhor maneira possível, da maneira correta, e assim vai. Então vamos lá. A corrente existencialista, então, ela vai pregar que o ser humano é um ser que possui toda a responsabilidade por meio de suas ações. Ou seja, basicamente, nós vamos estar aqui dizendo que a responsabilidade total por tudo aquilo que nós fazemos, por todas as decisões que tomamos, por todos os caminhos que nós decidimos seguir, é uma responsabilidade nossa. E à primeira vista, isso pode ser uma coisa, parecer um pouco óbvia demais, mas ao mesmo tempo, ela traz algumas implicações bem profundas para a nossa existência. Ou seja, parar para pensar e entender que eu sou o único responsável por tudo que vai acontecer na minha vida, o único responsável por todas as grandes decisões que eu vou tomar, isso pode nos causar um certo peso, né? Isso pode nos causar uma certa ansiedade. Então, para o Sartre, para o existencialismo, principalmente para o existencialismo do teórico Jean-Paul Sartre, o ser humano ele vai então criar ao longo de sua vida um sentido. Ele mesmo vai criar um sentido para a sua existência. Ele vai, a partir de suas experiências, a partir das relações que ele estabelecer, vai definir a maneira que ele quer agir no mundo, certo? Então vamos lá para o nosso primeiro conceito. Então, o nosso primeiro conceito aqui a ser abordado é o existencialismo. O existencialismo foi um movimento com muitas facetas, com teóricos diversificados e que não se limitou apenas ao campo filosófico,
mas aí acabou englobando um vasto campo de produção nas artes, como por exemplo na literatura, temos também desenvolvimento do existencialismo no teatro e em outras áreas também das artes no geral. Vamos ver aqui então como foi que este movimento acabou se desenvolvendo. Primeiramente, o existencialismo ele está inserido dentro do contexto das duas grandes guerras mundiais, ou seja, estamos ali falando, historicamente, da primeira metade do século XX. Vamos então aqui. O contexto então dessas grandes guerras mundiais, o que elas tiveram de tão diferente que abalaram a humanidade? Nós vamos notar nessas duas grandes guerras vários fatores que nós não víamos antes, como por exemplo o grande poder de destruição que a humanidade é capaz de alcançar. Ou seja, o ser humano vai se ver diante de uma possibilidade apocalíptica que não é mais uma ideia mitológica, ou seja, o fim do mundo, ele deixa de ser uma coisa mitológica e futura e passa a ser uma realidade mesmo prática da vida, que o próprio ser humano pode alcançar a partir das armas e da destruição. Além disso, a consciência, então, explícita de toda essa destruição, a consciência de que a nossa finitude, a consciência de que a existência humana na Terra pode, de fato, estar abalada, não por um poder exterior, não por qualquer fator que venha de fora, por qualquer alienígena ou algo do tipo, mas pela própria humanidade. A humanidade mesma é capaz de se aniquilar, a humanidade é capaz de se destruir. Então, tudo isso vão ser fatores que vão fazer com que os teóricos comecem a perceber que existe algo de novo pairando no ar, existe algo que pode mudar de vez a história da humanidade e que pode ser um fator que vai modificar a forma como nós nos percebemos no mundo. E aí nós vamos ter também a fragilidade da liberdade. Por quê? Porque a Segunda Guerra, principalmente, ela vai trazer à tona o poder dos regimes totalitários. Então nós vamos ter ali modelos políticos que são capazes de cercear a liberdade humana e que de uma hora para outra pode fazer com que um grupo caracterizado por raça, crença ou qualquer outra coisa do tipo, possa ser tirado de sua liberdade, que este grupo possa ser privado de sua liberdade. Então nós vamos perceber que os próprios seres humanos podem aprisionar, podem acabar com a liberdade, com o direito de ir e vir. Então, desse modo, então, nós vamos ter aqui, como um principal teórico desta corrente existencialista, o filósofo Jean-Paul Sartre. Então, vamos para o nosso desafio número 2. Então, trouxe aqui para vocês um pequeno desafio para ver se vocês estão feras. Você se sente uma pessoa livre? Deixa aí para vocês pensarem um pouquinho e já retornamos. Então, será que somos realmente livres? Imagine a seguinte situação, você está aí no seu dia a dia, usando o seu celular, está lá nas suas redes sociais e você vê uma trend, uma corrente que você quer muito compartilhar. 5 coisas sobre a minha vida, coisas que eu faço no meu dia a dia. E você compartilha, nem pensa muito, já vai lá fazendo parte de todo aquele conjunto. Será que você teria postado algo sobre aquilo se você não tivesse se sentido instigado ou desafiado por uma outra pessoa? Será que você livremente teria a vontade genuína de compartilhar essas coisas sobre você se não tivesse ali uma corrente da qual você quisesse fazer parte? Então nós temos que pensar um pouco sobre isso, sobre as motivações que nós temos para fazer o que fazemos, se elas são verdadeiramente nossas ou não. Então, o Sartre vai nos trazer a seguinte ideia: estamos sós, sem desculpas. Devemos lidar com esta situação. É isso que ele quer dizer, então, com essa afirmação de que o ser humano está condenado, estaria ali condenado a ser livre, uma condenação à liberdade. Vamos já desenvolver melhor esta ideia. Por que a liberdade seria uma condenação? O Sartre vai nos dizer que o ser humano seria condenado porque ele não se criou a si mesmo.
seria condenado porque fomos jogados ao mundo, aqui estamos e uma vez inseridos no mundo, precisamos então lidar com responsabilidades, com as outras pessoas, lidar com tudo aquilo que o mundo nos traz, não é? Então, vamos lá para o nosso segundo conceito. Então, o que será que esta afirmação da condenação à liberdade quer dizer para a nossa vida prática, para o nosso cotidiano? O Sartre vai dizer que, apesar de parecer um pouco contraditória a ideia de condenação à liberdade, ela nos traz a ideia de que, uma vez que nós estamos aqui no mundo, uma vez que nós estamos nesta condenação à liberdade, ela vai nos remeter à ideia de prisão simplesmente porque nós não escolhemos essa liberdade. E, no entanto, a liberdade é uma condição do ser humano. Para Sartre, é impossível separar da condição humana a condição da liberdade. O que nos faz humanos é exatamente esta liberdade, esta possibilidade de ser livre. E sem ela, nós não seríamos plenamente humanos. Só que nós não escolhemos isso, nós não escolhemos nada disso. Porém, aqui estamos e é por isso que somos condenados à liberdade. Então, quando nós falamos, por exemplo, sobre essa ideia de liberdade, precisamos entender sobre essa questão. Vamos aqui, então, por exemplo, ver essa condenação à liberdade, ela está relacionada, então, a uma escolha. Para Sartre, liberdade é escolha. A gente pensa um pouco a ideia de liberdade assim, fazer o que eu quiser fazer. Não, para Sartre, a ideia de liberdade não é simplesmente fazer o que eu quero fazer, mas é a possibilidade de escolher. Então, se existe possibilidade de escolha, existe liberdade. Essa liberdade está, então, relacionada a isso. Não tem como você simplesmente não escolher. Até porque o Sartre vai jogar essa ideia pra gente. Não escolher também é uma escolha. Ou seja, essa ideia de neutralidade é uma ideia um pouco falsa. Porque ao escolher ser neutro, você sabe as consequências que esta neutralidade vai implicar. Portanto, ela é também uma escolha. Então, nós não temos para onde correr, nós passamos a vida escolhendo, desde as coisas mais simples do nosso dia a dia até as grandes escolhas que vão moldar aí toda a nossa personalidade, que vão mudar a nossa história, como a escolha da profissão, de casar ou não casar, de ter filhos ou não ter filhos, até uma coisa mais banal do nosso dia a dia, sobre ir pela direita ou ir pela esquerda. Então, a liberdade, ela nos traz isso também, tá bom? Aí nós vamos ter, então, além disso, uma liberdade que o Sartre vai nos definir para o existencialismo, então, escolher entre uma ou mais opção ou rejeitar, porque também a escolha tem a ver com isso. Nós não podemos entender a escolha e a liberdade apenas como a escolha entre duas opções. Às vezes você só tem uma opção, mas você tem a opção de rejeitar esta escolha, rejeitar esta única opção que te foi dada. Então, você continua tendo posse de sua liberdade. Mesmo que você diga, mas eu não tinha muitas opções. Mas se tinha uma única opção, você podia rejeitá-la. Então, a liberdade vai continuar existindo da mesma maneira, certo? Além disso, nós vamos ter também uma possibilidade de quê? Ser livre consiste, então, para o Sartre, em viver e permanentemente dentro de uma tensão entre escolher e aceitar ou vivenciar as consequências dessa escolha que você decidiu, que você escolheu. Porque toda consequência, obviamente, tem uma escolha. Toda escolha tem uma consequência e essa consequência vai chegar. Ela vai chegar a você e você precisa encarar as consequências daquilo que você escolheu. Então, nós vamos ter aí o surgimento de muitas possibilidades, porque uma única escolha que eu faço, ela pode me trazer possibilidades que eu não estava esperando. Então, a escolha também vai estar relacionada a isso, né? Cada escolha traz a possibilidade que me permite escolher o modo como que eu desejo levar a minha vida, o modo como eu pretendo estabelecer minhas relações com as outras pessoas. Então, uma pequena escolha que eu fiz aqui, ela pode acarretar consequências gigantescas, como se fosse uma bola de neve. Então, você, no primeiro dia de aula, escolheu sentar ali na cadeira da esquerda, e aí, de repente, sentou um outro colega, e aí, a partir de uma pequena escolha de sentar na cadeira da esquerda, você conheceu uma outra pessoa que vai se tornar o seu melhor amigo. Ou seja, uma escolha simples que trouxe uma grande consequência, certo? Então, vamos lá para as nossas considerações finais. Então, gostaria de agradecer por você ter nos acompanhado até aqui. E agora chegou a hora daquela nossa selfie.
Vamos lá? Muito bem. Agora você vai postar aí a nossa selfie nas suas redes sociais. Pode marcar aí a nossa escola, @Rofran Belchior, o Conquistar, @conquistar.seducam. E não esqueça de utilizar aí a hashtag Conquistar22. E até a próxima!